Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Império das Tintas, em Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo e agora em Patos de Minas. E Casa do Pintor, em Uberaba e Araxá. Participe da promoção Cores da Sorte. Você vai ver hoje aqui no Band Cidade. Representantes dos comitês de bacias hidrográficas estiveram em Uberlândia e participaram de um seminário. Vice-presidente da República Michel Temer visita a região do Triângulo Mineiro. Produção brasileira de café será 8% menor que na safra passada. Agricultores familiares terão desconto no financiamento de 25 culturas. Uberlândia Esporte pode ter nova gestão para 2015. O Band Cidade desta quinta-feira, 18 de setembro, está no ar. Boa noite. 10 pessoas foram presas em uma operação de combate ao tráfico de drogas em Rio Paranaíba, na região do Alto Paranaíba. Policiais militares e civis cumpriram 11 mandados de prisão na cidade. A polícia também apreendeu balanças de precisão, computadores portáteis, 2 veículos e uma quantidade de drogas que não foi revelada. A quadrilha estava sendo investigada há quase um ano. Os presos foram levados no final da tarde de hoje para a penitenciária de Carmo do Paranaíba. Representantes dos comitês de bacias hidrográficas estiveram em Uberlândia e participaram de um seminário. A segurança das barragens é um assunto polêmico e antigo. Representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal estiveram no seminário. Discutir os assuntos de segurança das barragens e o uso correto dos recursos hídricos do país foi o objetivo principal. Olha, esse evento é de extrema importância pelo significado que tem a segurança de barragens, porque foi promulgada uma lei agora em 2012, no ano de 2012, já tratando dessa situação. No Brasil nós temos aí diversas barragens e todo ano, em épocas de cheia, como é muito diferente da situação atual de hoje, né, que a gente está sofrendo até pela escassez, essas barragens costumam arrebentar. Segundo Flávia Ramos, superintendente de fiscalização da ANA, Agência Nacional das Águas, ainda tem muito que se fazer em relação às bacias hidrográficas. No caso aqui do Paranaíba, já foi implementado o Comitê da Bacia, agora a gente está implementando os instrumentos de gestão, discussão de cobrança. Hoje, especificamente aqui, nós estamos divulgando um pouco mais a Política Nacional de Segurança de Barragens, que é uma política nova, na qual define responsabilidades quanto à segurança de barragem. Começou a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. A Superintendência da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Urbana preparou uma programação especial, com painel de discussões sobre o tema, apresentações culturais, blitz educativa e o lançamento da Cartilha da Acessibilidade. A semana acontece todos os anos em Uberlândia e tem o objetivo de realizar ações de promoção ao direito das pessoas com deficiência, que vão desde a luta pela defesa até a conquista de novos espaços rumo à inclusão social. O vice-presidente da República, Michel Temer, esteve hoje de manhã em Uberlândia. Gabriela Almeida, boa noite. Qual foi o motivo? Boa noite, Natália. O vice-presidente se reuniu com lideranças políticas e fez algumas promessas, entre elas ouvir mais a classe ruralista. Michel Temer destacou ainda o Pacto Federativo como forma de ajudar estados e municípios. Com esquema de segurança reforçado, o saguão do aeroporto de Uberaba ficou lotado de autoridades de Uberaba e região para receberem o vice-presidente da República, Michel Temer, que cumpre a agenda política na região. Oportunidade para que algumas reivindicações sejam cobradas nesta reta final de campanha. A gente vive a gratidão do que recebemos, mas campanha para a gente enxergar o futuro. Claro que o que passou, passou, o que foi feito e o que vale é a expectativa para frente, o que o governo federal e estadual pode somar ao município. Em voo fretado, com 1 hora de atraso, Michel Temer falou para um batalhão de jornalistas. Entre os assuntos, ouvir o que clama hoje a classe ruralista. O agronegócio é um dos fundamentos do nosso país, é um dos sustentáculos do PIB brasileiro. Então nós damos muita atenção a toda a produção rural no Brasil. O governo já investiu bilhões. Perguntado sobre o aumento no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o vice-presidente alega que está em
estudo a redistribuição do bolo tributário nacional. Eu compreendo que os municípios perderam muito, exatamente com as desonerações que se deram para incentivar a produção do país. Quando você desonera a produção, tanto o Fundo de Participação dos municípios como dos estados cai. Do aeroporto, Michel Temer seguiu para a sede da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, onde se reuniu com lideranças partidárias de Uberaba e região e representantes da classe rural. E no início da tarde, o vice-presidente da República visitou Uberlândia. A repórter Larissa Santos acompanhou Michel Temer pela cidade. A reunião aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, a CIUB, e contou com a presença de empresários de diversos segmentos. Entre eles, o presidente da FIENG Regional Vale do Paranaíba, Pedro Lacerda, que falou sobre a importância de um olhar cuidadoso do governo federal com relação à logística de Uberlândia e da região. O importante é que nós estamos aqui discutindo com eles, com diversos candidatos, à vice-presidência, a vice-governador, ao Senado, mostrando para eles as reais necessidades que a nossa região tem. Para nós é muito importante esse contato, estarmos estreitando essas comunicações. Eu tenho certeza que vão ser vistos com muito bons olhos por todos que aqui passaram, Quem acompanhou de perto a visita do candidato à vice-presidência foi o prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, que comentou as solicitações feitas pelos empresários e falou sobre os trechos das rodovias federais que já foram melhorados na região. Agora, nós temos que continuar esse trabalho para Patos de Minas, para Araxá, para que a gente possa realmente ter, como nós somos a cidade da logística, é fundamental a continuação desse trabalho, como a expansão também do nosso processo industrial. Depois que o vice-presidente passou por Uberaba, o prefeito da cidade, Paulo Pial, seguiu para Uberlândia, onde também participou da reunião em que foi discutido, entre outros assuntos, a importância do gasoduto para o Triângulo Mineiro. Questionado sobre a pauta de demandas e sobre as rodovias da região citada como epicentro do Brasil, Michel Temer explica que muito já foi feito. Essa que está paralisada, eu tive uma notícia agora, que na verdade a empresa que estava fazendo quebrou, foi à falência, qualquer coisa assim, por isso que paralisou. Não foi um gesto governamental. O que é preciso fazer quando essas coisas acontecem é fazer uma nova licitação ou chamar novos construtores, isso que está acontecendo. Durante a reunião, o presidente da CIUB, Fábio Pegger, entregou para o vice-presidente Michel Temer uma pauta de reivindicações não só dos empresários, mas de toda a população de Uberlândia. E sobre as eleições 2014, Minas Gerais terá mais de 400 pontos de transmissão remota do resultado das urnas eletrônicas em mais de 150 municípios. O TRE Minas, esse ano, investiu em uma nova tecnologia online que dá mais agilidade à totalização dos votos no dia da eleição. Utilizada pela primeira vez pela Justiça Eleitoral Mineira, a nova tecnologia permite que os dados sejam enviados de forma segura para o TRE por meio de um computador com acesso à internet diretamente dos locais de votação. A maioria dos municípios que utilizarão a ferramenta são aqueles onde os locais de votação são de difícil acesso ou aqueles cuja zona eleitoral responsável fica em outro município. Cidades da região fazem o lançamento oficial da Semana Nacional do Trânsito. É o que você vai ver logo depois do intervalo. Até já! O Band Cidade está de volta para falar de prevenção. Hoje foi feito de forma oficial o lançamento da Semana Nacional de Trânsito. Em Uberlândia, várias atividades estão previstas para serem realizadas até o dia 25. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Uberlândia tem hoje a segunda maior frota de veículos do estado de Minas Gerais, com cerca de 450 mil automóveis. Com isso, o trânsito fica lento. O trânsito está alcançando níveis que geram insegurança e desconforto, E isso vai impactar fortemente na qualidade de vida das pessoas. Alguns aspectos precisam ser considerados quando se discute a questão do trânsito ruim, Nós temos que pensar primeiro que o trânsito é uma consequência do planejamento urbano, ou ausência desse planejamento urbano, onde ele gera muitas viagens e concentra viagens em determinados locais, fazendo com que a gente tenha essa baixa qualidade, Portanto, é preciso estar num trabalho em conjunto, onde nasce
acelerar o processo que é no planejamento urbano, é no desenho urbano, é no uso e ocupação do solo, fazendo com que as pessoas gerem viagens, né? Seja ela a pé ou a bicicleta ou modais motorizados. Pensando na redução de índices de acidentes e outros casos relacionados ao trânsito, a CETRAN, em parceria com instituições militares como o Corpo de Bombeiros, buscou no cenário nacional abrir discussões sobre o assunto na cidade. Nós vamos estar realizando várias campanhas educativas, chamando a atenção da população para o alto índice de acidentes, de mortos e feridos no trânsito. Alguma coisa precisa ser feita e a gente tem percebido que as pessoas precisam parar e pensar como se estão comportando no trânsito. A Semana do Trânsito em Uberlândia acontece entre os dias 18 e 25 de setembro e tem o objetivo de educar e conscientizar os motoristas com relação ao tráfego de veículos e pedestres na cidade. São diversas atividades, entre elas podemos destacar as blitz educativas que ocorrerão na cidade inteira e até mesmo nas rodovias da nossa região. Alguns estandes com materiais de bombeiro, enfocando a questão da prevenção de acidente, com a distribuição de folders educativos e panfletos, realmente com esse objetivo de conscientizar o motorista, o motociclista, o pedestre, da necessidade da prevenção no trânsito. E também vão ocorrer algumas palestras em escolas, visando realmente promover a base, ou seja, palestra para crianças, adolescentes, que ainda estão em formação e que daqui a um tempo também vão fazer parte efetivamente nos seus veículos automotores. Em Uberaba, o lançamento da campanha foi feito no período da manhã. A reportagem é de Luiz Cláudio Faria. Cruzes espalhadas pela Praça Rui Barbosa, no centro de Uberaba, simbolizam as diversas pessoas mortas e feridas no trânsito da cidade. Várias faixas retratam o tema da Semana Nacional do Trânsito deste ano, que destaca o tema Cidade para as Pessoas, Proteção e Prioridade ao Pedestre. Até o próximo dia 25, várias atividades de conscientização estão programadas. Pretendemos que com essa semana o índice de acidentes abaixe, né? Porque Uberaba está com muito acidente de trânsito. E a gente pede para os pedestres aí obedecerem à faixa, até porque a semana é envolvente com relação à faixa de pedestre. Durante a semana, a Polícia Militar, que é um dos parceiros do evento, estará orientando motoristas e principalmente pedestres do cuidado que devem ter e como evitar se envolver em algum tipo de acidente. Então, a gente está conscientizando a população, os motoristas, desde a criança até adulto, idosos, a passar na faixa, porque é ela que te dá uma certa segurança. E o Departamento de Trânsito e Transportes de Ituiutaba deu início à programação educativa em comemoração à Semana do Trânsito. O evento começou com uma simulação de acidente encenada na Praça do Fórum pela equipe do Corpo de Bombeiros, que realizou os procedimentos de salvamento de acordo com situações reais de resgate. Ao longo da semana serão atividades e ações tanto para motoristas quanto para pedestres, voltadas a um público de todas as idades. O tema desse ano é Cidade para as Pessoas, Proteção e Prioridade ao Pedestre. A semana vai até o dia 25 e para conferir o cronograma, acesse o portal da Prefeitura www.ituiutaba.mg.gov.br. A produção brasileira de café será 8% menor que na safra passada. Os números são do terceiro levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, divulgado essa semana. Problemas climáticos afetaram a produção do grão em várias regiões do país. O Brasil deve produzir este ano pouco mais de 45 milhões de sacas de café beneficiado, cerca de 4 milhões a menos que na temporada anterior. Também houve redução de quase 4% na área plantada, que nesta safra ocupa 2 milhões e 200 mil hectares. A principal queda foi registrada no café arábica, responsável por mais de 70% da produção nacional, teve um recuo de 16%. Os estados com maiores prejuízos foram Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. O clima desfavorável e a inversão de bienalidade em algumas regiões são apontados como as principais causas da redução. É uma queda já esperada, isso já vem sendo falado desde janeiro, quando realmente as chuvas diminuíram bastante. E é uma situação muito grave, porque você tem um déficit aí de 8, 10 a 15% de uma safra
brasileira que é muito importante no cenário mundial. Já o café Conilon, que corresponde por 28,8% da safra, registrou alta de quase 20% na produção. As condições climáticas foram favoráveis no Espírito Santo, o maior produtor. De modo geral, a safra é 8% menor que a do ciclo passado. Por isso, a tendência é de que os preços pagos ao produtor comecem a reagir. O volume da produção este ano vai ser muito menor e para o ano que vem também vai ser muito menor. Então você vai ter um aumento de preços. O que o produtor tem que fazer? Tem que tomar cuidado, tem que olhar bem para a sua lavoura antes de vender seu café. Tem muita lavoura que mesmo estando irrigada, ela não teve crescimento de rama para o ano que vem. E está difícil de tratar numa situação sem chuva. Agricultores familiares terão desconto no financiamento de 25 culturas pelo Programa de Garantia de Preços até o dia 9 de outubro. O bônus é calculado pela Conab, que faz um levantamento nas principais praças de comercialização dos produtos da agricultura familiar. O PGPAF, Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar, foi criado pelo governo federal em 2006. Inicialmente eram apenas 6 produtos. Passados 8 anos, já são 51 itens diferentes protegidos contra as flutuações do mercado. A adesão ao programa é automática na hora que o agricultor familiar faz o financiamento pelo Pronaf, seja de custeio ou de investimento. Quando ele for comercializar a sua produção, se algum produto estiver abaixo do preço mínimo estabelecido pela Conab, ele ganha um desconto na parcela seguinte de pagamento do financiamento. Neste mês de setembro, por exemplo, 25 produtos estão sendo beneficiados. O desconto vale para o período de 10 de setembro a 9 de outubro e varia conforme o produto e o estado onde ele é cultivado. Se no momento em que ele for pagar o financiamento, quer seja de custeio ou uma parcela de investimento, se esse produto, o preço de mercado que é levantado pela Conab, não é o preço que o produtor está comercializando, é um preço médio da região. E esse preço é estabelecido para o estado todo, né? Se neste mês o preço estiver abaixo do preço garantidor, que é o que é estabelecido uma vez no início de cada safra, ele já estará amparado automaticamente. Quando ele for pagar o financiamento no agente financeiro, o agente financeiro já tem esse bônus de desconto. O município de Ituiutaba passou a realizar a gestão do Sistema de Ouvidoria Regional SUS. Reclamações, elogios e sugestões em termos de saúde dos municípios de Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Centralina, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba e Santa Vitória já podem ser feitas na Ouvidoria Regional da Saúde do município através dos telefones 0800 940 5700 ou 136, além do e-mail ouvidoria@ituiutaba.mg.gov.br. No próximo bloco aqui no Band Cidade, Uberlândia Esporte pode ter nova gestão em 2015. Os detalhes você acompanha em instantes. Até já! Secretários, assessores, grupos representativos e sociedade civil estão reunidos neste momento em audiência pública no auditório do Centro Administrativo Municipal de Uberlândia para apresentar e discutir o projeto da Lei Orçamentária Anual, LOA. Ela estima as receitas e fixa os gastos do município para o próximo exercício, a partir dos programas, projetos e metas da Prefeitura. Para 2015, a LOA apresenta uma estimativa de receita e despesa bastante semelhante aos valores atuais da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015, já discutida com a sociedade, aprovada pela Câmara Municipal, sancionada pelo prefeito e publicada no Diário Oficial do município. Agora o futebol. Novidades no Uberlândia Esporte. Um grupo formado por empresários e os cantores Alexandre Pires e Fernando Pires pode assumir a equipe. Eles querem implantar a nova gestão no próximo ano. Um grupo composto por Cris Corsi Silva, Antônio Marcos, Wagner Ribeiro, os irmãos Alexandre e Fernando Pires, além de André Abutre, que representa a empresa do jogador Neymar Júnior, iniciou conversas para alavancar o futuro do Uberlândia Esporte Clube por um período a ser acertado com a atual diretoria do clube. O objetivo é que no Campeonato Mineiro de 2015, este novo modelo de gestão já esteja em funcionamento. Imagina um jogador que joga no Santos
94, 95, que está encostado lá, mas já jogou no time de cima. O jogador dele é caro, mas eu vou fazer uma parceria com o clube para que ele pague a metade, porque o jogador está encostado lá, ele só treina, ele não joga. Wagner Ribeiro é conhecido por administrar a carreira de jogadores como Neymar, Lucas, Robinho e Kaká. E caso seja estabelecida a parceria, o departamento de futebol do clube ficará sob responsabilidade do empresário por cerca de 10 anos. Tem uma cláusula unilateral que nós podemos prorrogá-lo por mais 10. Isso é uma condição para que a gente possa fazer um trabalho a longo prazo. Se o time for muito bem, se Deus quiser, nós queremos depois que a empresa perpetue até de uma forma harmoniosa com a diretoria do Uberlândia. Fernando Pires espera vencer um desafio além dos palcos. Ele e o irmão Alexandre vão encarar de forma profissional o campo de futebol. A gente vai trabalhar por etapas, né? A primeira etapa é subir o Uberlândia para a primeira divisão. Quase que uma obrigação, né? Pela cidade que tem, pela estrutura que tem e pelo time que vai ter. O contrato de parceria com a atual diretoria pode ser assinado nos próximos dias. Os valores dessa negociação não foram informados, mas foi adiantado que os mesmos serão reajustados na medida em que o time for subindo de divisão. Nós vamos mostrar para ele que ele dando esse passo para trás, ele indo bem e aparecendo aqui na vitrine de Minas, ele vai chegar mais na frente, mais rápido do que ele imagina. A gente vai fazer do Uberlândia, tentar, né, fazer do Uberlândia um time grande, um time forte. Pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro segue mais líder do que nunca. A equipe venceu o Atlético Paranaense e se distanciou do segundo colocado. A sorte também pode ser uma aliada e Alisson aproveitou. A bola desviou na cabeça de Gustavo e enganou o goleiro Everton. 1-0 Cruzeiro e comemoração junto com a torcida. Sempre vou fazer gol e graças a Deus eu tô sempre feliz, cara. Então, ainda mais hoje com a presença dos meus pais, da minha esposa sempre aqui. O Furacão continuou na retranca no segundo tempo. Não deu outra. Marcelo Moreno, da entrada da área, fez 2-0. Foi o 11º gol dele, o artilheiro do Brasileirão. Eu já estava tentando desde o primeiro tempo. Dessa vez consegui fazer um lindo gol, ajudar o Cruzeiro, que é o mais importante. Depois o Cruzeiro tirou o pé. Apenas tocou a bola e administrou a 15ª vitória no campeonato. O desempenho do Cruzeiro aqui no Mineirão impressiona. Em 9 jogos, foram 9 vitórias. Domingo, um novo encontro com a torcida. Com o outro Atlético, o grande rival. E vai ser um grande jogo, vai estar lotado. Vamos fazer um jogo bonito aí no domingo. A gente valoriza bastante o grupo, valoriza bastante o esforço de todo mundo. E é por isso que os times que vêm jogar aqui respeitam bastante. Não é o Mineirão, é a atitude que a gente tem no Mineirão e é apoiado por um grande número de torcedores que contagia, que apoia, que empurra, independentemente de qualquer situação. Hoje, na verdade, o Cruzeiro marcou bem e procurou jogar. Se não foi brilhante ali na jogada final, mas fez o suficiente para merecer essa boa vitória e era importante hoje uma grande vitória. O Atlético joga daqui a pouco às 7h30 no Serra Dourada contra o Goiás. Para o Galo, só a vitória interessa. Os mineiros precisam vencer para ficarem mais perto da Libertadores. Próxima parada do Atlético, Goiânia. O Goiás pela frente e tem ainda o calor da cidade, a umidade baixa e o campão do Serra Dourada, o maior do futebol brasileiro. O campo é grande para os dois, a umidade é baixa para os dois times. A gente tem que ser inteligente o suficiente também para poder explorar as dimensões do gramado e achar os espaços a nosso favor. O discurso confiante do Vitor cai bem para o momento, até porque o Atlético não vence fora de casa desde a 6ª rodada. O campeonato vai entrando no momento que ele vai se afunilando, né? E cada um já tem seus objetivos definidos dentro da competição. Uns brigando por título, outros brigando por Libertadores, outros brigando na ponta de baixo, então começa a afunilar e começa a ficar mais difícil. Em relação ao time, o Atlético tem problemas sim. Aliás, problemas. O Atlético enfrenta o Goiás nesta noite no Serra Dourada e terá 3 desfalques importantes. O zagueiro Léo Silva e os atacantes Luan e Diego Tardelli, todos poupados. O lateral direito Marcos Rocha é outro que está fora suspenso. 4 mudanças de um jogo para o outro. Não que seja uma novidade para o Galo. A gente está acostumado, já está calejado, mas vejo que mesmo com tanto desfalque a gente tem condição de ir para Goiânia e buscar um bom resultado. A confiança vai na mala. Quem sabe não volta mais pesadinha com 3 pontos.
A equipe do vôlei feminino de Uberlândia derrotou o time Dom Pedro II em Contagem. Foi a estreia na fase classificatória do Campeonato Mineiro de Voleibol Feminino Adulto e a equipe praiana ganhou por 3-0. A oposta, Daime Ramires, foi a maior pontuadora da partida com 17 pontos. E daqui a pouco, às 8h30, o grupo volta às quadras, dessa vez para enfrentar a equipe de Itabirito. O Band Cidade de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, às 6:50 da noite. Obrigada pela sua companhia e fique agora com as imagens ao vivo do Centro de Tecelagem de Uberlândia. Uma ótima noite para você.